Como é que os discípulos tocaram o corpo de Jesus se Jesus ressuscitou só em espírito? Foi uma pergunta de um paroquiano meu. Mas será que Jesus ressuscitou só em espírito? Venha comigo e vamos entender este assunto. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Nós vamos ler e comentar os números 645 e 646 do Catecismo da Igreja Católica. Este livro aqui, ó. Você que deseja, você que quer ser um bom cristão católico, conhecedor da sua fé, você precisa ter este texto em mãos para ler, aprofundar e conhecer muito mais a sua bonita fé. Então veja só o que nos diz o Catecismo da Igreja. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas. Estes o tocam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecerem que ele não é um fantasma. Então aqui já está de cara a resposta da nossa questão. Não é só a alma de Jesus que foi ressuscitada, foi o corpo também. Jesus por inteiro, corpo e alma. Aqui nós precisamos entender que na mentalidade judaica, na mentalidade semita, o ser humano ele é feito de corpo e alma, sendo que os dois não se separam. A pessoa inteira é corpo e alma. É diferente dos gregos, que o corpo pode viver, que a alma é imortal e possa viver afastada do corpo. Não. Para a mentalidade judaica semita, não. O ser humano é corpo e alma num bloco único, de tal modo unido que a pessoa morre por inteiro. Por isso, Jesus foi ressuscitado por inteiro. Então, respondendo à questão, por que os discípulos tocaram no corpo de Jesus? Porque o corpo de Jesus foi ressuscitado por Deus. Inclusive, o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, afirma isso, bem como também um biblista chamado José Antônio Pagola, que escreveu um livro Jesus, a Aproximação Histórica, da editora Vozes. Quando ele escreve lá sobre a ressurreição de Jesus, ele vai dizer que seria muito complicado para os discípulos acreditar que Jesus havia ressuscitado se o corpo de Jesus estivesse lá no túmulo ainda, apodrecendo. Então é Jesus por inteiro que foi ressuscitado, corpo e alma. Então por isso os discípulos podiam tocar. Podia comer. Não que ele não tivesse necessidade de comer, não. Mas é para provar para eles que ele não era um fantasma. Então não era só a alminha de Jesus que estava se manifestando aos discípulos. Não, era Jesus por inteiro, corpo e alma. E tem mais. E sobretudo a constatarem que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da sua paixão. Já notou que curioso isso? Toda vez que Jesus ressuscitado se manifesta, ele faz questão de mostrar as marcas da paixão para mostrar o quê? Para provar o quê? Que é o mesmo Jesus que eles viram morrer na cruz, que está ali vivíssimo da Silva agora se manifestando diante deles. Então isso é muito interessante, muito bonito de se ver. Todos os relatos da paixão mostram isso, né? Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso, pois este corpo agora não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo onde e quando quiser, pois a sua humanidade não pode mais ficar restrita à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Então, ao ser ressuscitado, a humanidade de Jesus agora pertence à eternidade de Deus, está gloriosa. E este corpo é autêntico, é real, pode se manifestar quando e onde quiser. Eu, nesse momento, estou aqui no quarto e não estou ao mesmo tempo lá na cozinha, porque meu corpo está limitado pelo tempo e espaço.
O corpo de Jesus ressuscitado, não. Não está mais preso nem ao tempo e nem ao espaço. Por isso ele pode estar onde e quando ele quiser, ao mesmo tempo, porque já é um corpo que já está eternizado, glorioso. Pensa aqui comigo. Nós acreditamos que o sacramento da Eucaristia é o sacramento da presença do corpo e sangue de Cristo ressuscitado entre nós, certo? Você já parou para pensar que ao mesmo tempo acontecem inúmeras missas ao mesmo tempo? E que Cristo ressuscitado está presente ao mesmo tempo em todos esses lugares que acontece a Santa Missa, onde o pão e o vinho é consagrado? Por quê? Porque este corpo ressuscitado de Jesus não está mais preso ao tempo e nem ao espaço. Se trata de um corpo glorioso, pleno, não mais limitado, mas um corpo autêntico e real que os discípulos tiveram a graça de tocar. Para quê? Para que lhes fosse suscitada a fé. Nós hoje não tocaremos mais o corpo glorioso de Jesus como os discípulos tocaram. Nós o tocaremos pelos sacramentos. Ok? Aos discípulos foi permitido tocar esse corpo glorioso para quê? Para que lhes fosse suscitada a fé. E é um outro detalhe. Toda vez que Cristo ressuscitado se manifesta, os discípulos duvidam. Porque para eles, morreu, acabou. Era assim que os judeus pensavam. Mas não, então para eles foi difícil acreditar na ressurreição de Cristo. Então por isso que Cristo lhes concedeu por livre e espontânea vontade, na graça, esta possibilidade deles tocarem este corpo ressuscitado, para que lhes fosse suscitada a fé. Uma vez que lhes foi suscitada a fé, não precisam mais tocar, porque eles já acreditam. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, vai dizer: bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto, porque a fé deles é muito mais forte, muito mais madura. Mas tem mais. Veja só, não só este corpo autêntico e real de Cristo ressuscitado, do ressuscitado, pode se manifestar onde e quando quiser, como também pode se manifestar como ele quiser. Por exemplo, quando Jesus se manifestou a Madalena, Jesus se manifestou sob a aparência de um jardineiro. Por isso, Madalena não a reconheceu. Aos discípulos de Emaús, Jesus se manifestou como um peregrino. Por isso, os discípulos de Emaús não reconheceram. Né? Então, Cristo ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou sobre outra aparência, diferente das que eram familiares aos discípulos. Tudo isso para quê? Para lhes suscitar a fé, o dom da fé. Então isso é muito interessante também. Por que os discípulos não reconhecem logo de cara que é Jesus? Porque Jesus está se manifestando sobre outra aparência, mas é o mesmo Jesus. Agora, existe uma diferença. A ressurreição de Cristo não constitui um retorno à vida terrestre, como as ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A da filha de Jairo, a do jovem de Naim, a de Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, porém as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre comum pelo poder de Jesus. Em determinado momento voltariam a morrer. Então repare só. Lázaro tornou a morrer, o filho da viúva de Naim tornou a morrer, a filha de Jairo tornou a morrer. Mas Cristo passou para além da morte. Né? Por isso que alguns teólogos até defendem que para Lázaro, o filho da viúva, se utiliza a palavra reavivamento ao invés de ressurreição, e que ressurreição seja aplicada apenas à pessoa de Cristo. Então veja só, se por um lado a ressurreição de Cristo não é só o lado espiritual, a alma de Jesus que foi ressuscitado, mas foi também o seu corpo ressuscitado também, ou seja, Cristo por inteiro, Cristo total, corpo e alma foi ressuscitado por Deus Pai na força do Espírito Santo. Né? Por outro lado, esta ressurreição não se trata também de um mero reavivamento de um cadáver. Não é o Moonwalker do Michael Jackson, né? Um corpo saindo de um túmulo. Não é nada disso. Né? Aliás, ninguém viu o momento da ressurreição. Só à noite. Só Deus é que sabe quando, como
foi esta entrada na vida gloriosa, na vida eterna de Deus, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, Cristo passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Então, ele está ressuscitado. Então, quando nós dizemos a Páscoa de Cristo, ou a passagem de Cristo para o Pai, então quando nós dizemos ressurreição, do ponto de vista teológico forte, então nós estamos dizendo que Cristo passou do estado de morte para a vida eterna junto do Pai do céu, integralmente, vivo, corpo e alma, além do tempo e do espaço. E que o Pai, por sua iniciativa à vontade, por sua livre vontade, concedeu aos discípulos a graça de perceberem que Cristo estava vivo. Cristo estava vivo e ressuscitado. É interessante que nós vamos fazer um outro estudo, aproximando-nos mais do aspecto bíblico dos textos da ressurreição e do que significa propriamente a ressurreição, como que os primeiros discípulos entenderam esta questão da ressurreição de Cristo. Serão outros vídeos que virão aí para frente, né? Para nos fazer entender que quando os discípulos afirmam que Cristo ressuscitou, significa que ele passou desse mundo para o Pai. E que o Pai concedeu a graça aos discípulos de perceberem que ele estava vivo e presente, de certa forma, em meio a eles também, né? Porque o verbo é sempre conjugado na voz passiva. Cristo foi visto, Cristo foi aparecido, Cristo foi manifestado, né? As nossas traduções em português normalmente conjugam o verbo na ativa. Cristo apareceu, Cristo manifestou, como se Cristo fosse o agente que se desse a conhecer, quem estivesse conjugando o verbo. Mas não. É Deus que concede aos discípulos a graça de enxergarem Cristo ressuscitado. Uma graça que nós queremos pedir para todos nós nesse tempo também. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido o estado da humanidade ressuscitada gloriosa de Cristo, né? Cristo ressuscitado não significa só a alma de Cristo que vive, mas é Cristo por inteiro, corpo e alma, que foi ressuscitado por Deus Pai, na força do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostou desse vídeo? Então curta, comente, bote suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.